São Leopoldo é uma cidade rica em histórias. Em 1917, durante a Primeira Guerra Mundial, o Brasil declarou estado de guerra contra a Alemanha. Por conta disso, aqui em São Leopoldo, a comunidade germânica e seus descendentes enfrentaram diversas hostilidades. A fala do idioma alemão chegou a ser proibida em várias circunstâncias, e até ruas e bairros com nomes alemães tiveram que ser substituídos. A localidade onde hoje é o Morro do Espelho tem uma história interessantíssima sobre isso tudo, e que começa no salão de bailes. Em 1828 a família Ricci chegou a São Leopoldo, e aí eles coube as terras onde hoje é o bairro Morro do Espelho, abrangendo também a terras no bairro São Borja, Jardim América, toda aquela área ali pertencia à família Ricci. Essas terras foram sucessivamente sendo divididas entre os filhos, né? De maneira que o trecho compreendido atualmente hoje entre a Avenida Mauá e a Amadeu Rossi ficou pertencendo ao casal Johann e Carolina Ricci. Nesse local eles montaram um salão de bailes e na entrada desse salão haviam 2 espelhos. Diz a tradição que as moças paravam nesses espelhos sempre quando chegavam no baile para se arrumar, para se olhar antes de entrar no baile. E com o passar do tempo, então, esse salão foi nomeado como o Salão dos Espelhos. Para acessar esse salão de baile existia uma grande lomba íngreme, né, um morro. Então logo ficou conhecido como Spiegelberg. Em alemão é justamente Morro do Espelho, né? Spiegel é espelho, Berg é morro. Então Spiegelberg é um Morro do Espelho. Em 1917, durante a Primeira Guerra Mundial, quando se proibiu os nomes em alemão, Spiegelberg, né, teve que mudar de nome e se chama Morro do Espelho. Aqui agora a história muda completamente e dá um salto no tempo. É sobre skates, sobre a Romesnad, pequena empresa de São Leopoldo da década de 70, que foi precursora na fabricação de skates no Rio Grande do Sul. De onde surgiu a ideia de montar uma fábrica de skates? Ela surgiu lá nos anos 1974. Era eu e meu sócio, nós tínhamos montado uma pequena empresa de metalúrgica e ele tinha um primo em Novo Hamburgo, na zona lá dos ricaços lá em cima, sabe? E o menino tinha trazido um skate dos Estados Unidos. Aí o meu sócio falou, meu primo trouxe um troço lá dos Estados Unidos, Nadir. O que é? É um troço que pisa com o pé no chão e anda em cima da taubinha. Eu digo, mas sei lá o que era isso na época, né? Mas tá, então vamos lá, marca um dia e nós vamos lá. Daí foi marcado uma data e nós fomos na casa do primo dele. E lá então ele mostrou o skate. E nós se interessamos por aquilo ali. Eu perguntei para ele se ele não emprestava o skate para nós, para a gente fazer um estudo. Ele emprestou, eu e meu sócio trouxemos e fizemos um estudo. E aí nós achávamos que aquilo ali poderia dar certo no Brasil naquela época. Eu tinha 22 anos, que era um gurizão ainda, né? A gente fez todas as matrizes, nós mesmos. Nós trabalhamos 2 anos sem fechar a nossa pequena firma, dia e noite. E nós fazíamos tudo escondido para ninguém ver naquele tempo, porque era uma novidade essa aqui no Rio Grande do Sul, né? Então esse foi o primeiro skate. Esse aqui foi o nosso primeiro skate, a primeira fabricação nossa de 1976 para 1977. A prancha dele é como essa prancha que está aqui, tá? Era uma prancha pequena, totalmente reta, tá? Não existiam rabetas, concave, não existiu nada. As rodas, naquela época de 76, 77, as primeiras que a gente fez eram rodas feitas de borracha. Então essa foi uma das rodas que na época dos anos 70 melhor se adequou às ruas para o pessoal andasse. A gente começou a andar quando eu morava ainda lá no bairro Fião. Era eu e o Miguel Pafiadache. Nós tínhamos cada um skatezinho daqueles bandeirantes e foi ali que a gente começou. Um skate ruim pra caramba, rodinha de plástico duro com truque que não virava para lugar nenhum. Aí foi quando surgiu o skate Romesnad. Um dia eu e o Miguel cada um comprou um skate Romesnad. Uma alegria. Uma das primeiras competições que eu teve em São Leopoldo
Foi lá na lomba da Unicinos, da faculdade Unicinos ali, sabe? Foi uma competição assim de velocidade na época. Era bem diferente de hoje em dia, né? Tu tinha que descer a lomba lá, tu descia slalom, fazer manobra. Eu descia aquela lomba lá fazendo parada de mão. Eu era o único em São Leopoldo que fazia parada de mão, bananeira que a gente chamava, né? Descendo no campus da Unicinos. Na época também em São Leopoldo fazia algumas competições na rua Oswaldo Aranha. Aí surgiu a ideia da gente fechar essa rua aqui, essa Oswaldo Aranha. Eu e Miguel a gente construiu uma rampa com madeira, enfim. Guardávamos aqui, que tinha um terreno baldio, a gente deixava de dia aqui e de noite a gente puxava ela pro meio, fechava a rua, puxava ela pro meio da rua e andava. Eu lembro que naquela época eram muito poucos skatistas, não tinha quase ninguém.